O cristão pode comemorar o Natal? O cristão pode ter árvore de Natal na sua casa? Essa e outras perguntas que nós vamos esclarecer nesse vídeo. Então fica até o final, já comenta, já compartilha, já curte aí. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo edificante para a sua vida. Depois da vinheta a gente já conversa. Graça e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao 3D Discipulado. Por aqui nós falamos sobre vários temas, alguns mais teológicos, outros mais práticos do dia a dia e outros tanto teológicos quanto práticos. Hoje, infelizmente, eu não estou junto com meu parceiro, meu amigo, o pastor Eric, mas eu sei que no próximo vídeo nós vamos estar juntos, se assim Deus permitir. Um abraço para você, Eric. A pergunta que se faz em todo final de ano, e alguns cristãos ainda têm dúvida é: será que nós cristãos, podemos comemorar o Natal? E eu vou responder essa pergunta no decorrer desse vídeo. Talvez você está ouvindo esse vídeo e está um barulho de passarinho, um monte de barulho em volta, mas é porque eu estou gravando aqui numa área aberta, então me perdoe se em algum momento o áudio ficar um pouco ruim. Bom, o que se comemora no Natal? E a resposta é óbvia, é o nascimento de Jesus. Mas algo que é claro para a maioria dos cristãos é que Jesus não nasceu em dezembro. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. É muito provável, ou melhor, é improvável que ele tenha nascido nessa época. Nós não sabemos exatamente a época que Jesus nasceu ou o dia que Jesus nasceu, mas há uma certeza absoluta de que não foi no dia 25 de dezembro. Muito provavelmente a data do nascimento de Jesus está ali por volta de março e abril. Porém, a tradição escolheu essa data, no dia 25 de dezembro, visto que a importância do nome de Jesus, e ali quando o evangelho ou o cristianismo ele passa a ser a religião do imperador ou do Império Romano ali, na época de Constantino, no quarto século, a partir daí então a tradição escolhe-se um dia para comemorar o nascimento de Jesus. E essa data era uma data importante para o povo daquela época. Mas eu não quero me atentar a isso. Acontece que essa data, do dia 25 de dezembro, é uma data que eles adoravam outro Deus. Porém, essa data ela foi ressignificada. Tá? Vocês podem pesquisar aí no Google e vocês vão ter mais detalhes. Eu não quero me atentar a isso. Aonde se comemorava algo que não era do cristianismo, por assim dizer, agora passa a se comemorar o nascimento do Salvador. E isso é importante. Mas o que acontece é que, por que eu não quero me atentar à escolha desse dia? É porque o dia não importa, na verdade. A data é o que menos importa. O dia 25 de dezembro em si não tem nada de especial, entre aspas. É o dia que escolhemos, ou a tradição escolheu, para se comemorar o nascimento de alguém. E esse fato aqui é importante. Não a data, mas o que se comemora nessa data. O nascimento de Jesus. E o que nós podemos afirmar com isso então? Deus nasceu. O que essa data reflete para nós, ou de maneira didática, nos traz à memória? Deus nasceu. Por mais louca que essa afirmação possa parecer, mas isso é um fato. Antes do nascimento de Jesus, João revela algo extraordinário no seu evangelho. João, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E aí o versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então João está narrando alguém que era Deus e ele estava com Deus no princípio. E ele fala que todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Pensa no Deus Criador, o Criador do universo. O Deus do universo, que criou as galáxias, as estrelas, as coisas visíveis e invisíveis, os anjos, todas as coisas, a natureza, as árvores, os animais. Tudo isso foi criado por meio de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar na sua carta em Colossenses que Jesus é o primogênito da criação. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Agora, se a criação, o ato de criar todas as coisas já é algo mensurável, já que o universo, alguns falam que é infinito, outros falam que não, mas a grandiosidade, a complexidade das coisas criadas, do universo, do planeta, a atmosfera, tudo flui de forma harmônica, tudo isso já é complexo, nós muitas vezes não conseguimos mensurar, e o ser humano tende a estudar todo esse fenômeno. Quanto mais o Deus que criou todas essas coisas, ele encarnou. Esse Deus, ele nasceu. Obviamente, ele não passa a existir a partir do seu nascimento.
Muito pelo contrário, ou a partir da sua encarnação. Como nós lemos, ele pré-existe desde a eternidade. Mas o que nós comemoramos no Natal? O nascimento de Deus. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que fez tudo que nós vemos, que nós palpamos, tocamos e olhamos, de alguma forma experimentamos. Esse Deus, ele encarnou, ele habitou entre nós por meio de Jesus Cristo. O Deus unigênito habitou entre nós. Jesus Cristo, o Deus unigênito do Pai. Quem é Jesus? A palavra de Deus vai falar em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, que ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Esse é o Filho, Deus Filho, o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Toda majestade, santidade, retidão, justiça estão expressas em Jesus, ou elas são expressadas em Jesus. Tudo que se pode dizer da natureza de Deus é manifesto em Jesus Cristo. Se alguém te perguntar, poxa, como que é Deus? Sem sombra de dúvida, nós podemos responder, ele é como Jesus Cristo. Em João, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nós podemos contemplar a majestade, a beleza e santidade de Deus por meio do Deus unigênito. Versículo 14 diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é maravilhoso. Em Colossenses 2,9, a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a divindade plenamente. Colossenses 1,15 vai falar que ele é a imagem do Deus invisível. E a revelação da natureza de Deus não se dá somente pela pessoa de Jesus, mas também por suas palavras e por seus atos. Ou seja, tudo aquilo que Jesus disse e fez revela também a plena vontade de Deus, a mente de Deus. Todo o ministério terreno de Jesus, aquilo que ele operou, revela expressamente e fielmente a própria vontade de Deus. Então, se você perguntar assim, qual que é a vontade de Deus? A resposta também seria, ela está expressa na vida de Jesus. Então, quando alguém pergunta, o que faria Jesus no meu lugar? Talvez essa não seja a pergunta correta, mas é, o que Jesus fez que eu posso ver e copiar? E assim, agir segundo a vontade de Deus. Porque as ações de Cristo revelam o Deus verdadeiro, revelam a mente de Deus, revelam fielmente a vontade de Deus. Porque ele é Deus. E tem mais, a revelação de Deus não está somente na pessoa de Jesus, também em seus atos e em suas palavras, mas por meio de Cristo, ela também está em nossos corações, na medida em que contemplamos Jesus. Você pode ler comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como Cristo habita em nossos corações, há uma revelação contínua e interna de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus. Nada, porém, que vai além daquilo que está escrito, obviamente. Mas lembra daquele versículo que nós lemos, de João, no capítulo 1, no versículo 18, onde fala que ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o fez conhecido? Isso é maravilhoso, porque o que revela para nós? Ninguém podia ir até onde Deus estava. Obviamente, foi construído tabernáculos, templos, e as pessoas iam até lá para de alguma forma ter acesso a Deus. Mas ninguém podia ver Deus. Moisés, ele queria ver a glória de Deus, ele diz, me mostra a tua face. E Deus disse, se você olhar para mim, todo homem que olhar para mim vai morrer. Ninguém podia chegar nesse lugar. Mas qual que é a maravilha do Evangelho? Qual que é a beleza do Evangelho? Não é pecadores ou os homens indo até Deus, mas é Deus vindo até nós. Glória a Deus por isso. Ele veio, ele habitou no meio de nós. Ele tabernaculou, é essa palavra que está lá, né? Habitou, tabernaculou, ele viveu entre nós. Isso quer dizer que houve uma promessa, nós vamos ver mais para frente. Deus passa a habitar em nosso meio. É ele quem se revela para a humanidade. É ele quem se mostra. É ele que desce. É uma palavra grega usada para isso, desse ato de Deus de vir até nós, que é kenosis, né? O esvaziamento de Deus. E nós vamos encontrar isso em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Antes de Jesus nascer, embora o nome Jesus foi dado a partir do seu nascimento, mas por motivos didáticos nós vamos usar o nome de Jesus antes mesmo da encarnação para ficar fácil o entendimento, tá? Então, antes de Jesus nascer, antes de ele se encarnar, ele estava com Deus. Assim como nós lemos lá em João 1, ele era Deus, ele pré-existe. Porém, para cumprir o plano de redenção, era necessário que o Filho se esvaziasse. Era necessário que o Filho se desfizesse da sua divindade, entre aspas. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele desfez de toda a sua glória e de todo o seu status ou privilégio aonde ele estava desde a eternidade. Em algum momento Jesus, lá em João 17, ele ora ao Pai, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus ele habitava em glória, estava em glória antes que o mundo viesse a existir. Porém, em algum momento ele saiu desse lugar e encarnou. E o que essa palavra de Filipenses está nos dizendo? É que Jesus ele olhou para essa glória que ele tinha antes que o mundo viesse a existir. E ele não achou que ter essa glória é algo que ele devia apegar-se, é algo que devia retê-lo, mas ele se esvaziou disso tudo e assumiu a forma de servo. Ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo plenamente Deus, mas ele assumiu naquele momento, na encarnação, a forma humana e humilhou-se a si mesmo. Isso é maravilhoso, porque Jesus fez por nós, ele deixou a sua glória para se encarnar, para habitar no meio de nós, para assumir forma humana, porque ele considerou que o ser igual a Deus não era algo que ele devia se apegar, mas então ele se esvaziou e assumiu a forma humana, e ele foi obediente ao Pai até o fim, obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, hoje em dia, quando as pessoas nascem, elas crescem, elas querem cada vez mais se tornar grandes, elas querem cada vez mais galgar degraus, né? E muitas vezes ao longo da história, o homem ele tentou assumir para si o status de Deus. Então o homem ele quer cada vez mais crescer em sabedoria, em conhecimento e assumir para si o status de Deus, deixar de ser considerado homem. Porém, o Evangelho nos conta uma história ao contrário. Ele nos conta a história de um Deus que deixou o status ou o ser igual a Deus para ser fiel ao que está escrito aqui em Filipenses. Ele deixou esse status para assumir a forma humana. Agora, quando isso aconteceu? Com certeza não foi um plano B Jesus ter vindo ao mundo, ter se encarnado. Não foi o plano B. A palavra de Deus fala aqui em Apocalipse 13:8 que ele é o Cordeiro morto antes mesmo da fundação do mundo. Obviamente, Jesus não morreu antes da fundação do mundo. Mas o que isso está querendo dizer? É que havia um plano. Jesus não é o plano B. Deus não errou em Adão. Poxa, Adão pecou, Eva pecou, e agora? O que eu vou fazer? Não, mas fala que houve ali então um plano de Deus por meio da sua presciência, por meio da sua soberania e majestade. Obviamente que para Jesus morrer ele teria que encarnar, mas o fato de o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo é que antes mesmo que o mundo viesse a existir, o plano de Deus já estava posto desde a eternidade. E quando o homem cai, o homem peca, a gente vai ver lá no livro de Gênesis 3:15 uma promessa de redenção. Ali a manifestação clara do Evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E essa é a primeira promessa de redenção que nós temos nas Escrituras. Então, de Gênesis a Apocalipse vai sendo revelado esse plano de Deus. No livro de Isaías, nós podemos ver também parte dessa promessa da encarnação. No capítulo 7:14, onde vai falar assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. E o que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Mais uma vez, a expressão aonde Deus conosco, Deus no meio de nós não conseguimos ir até Deus, não conseguimos contemplar e ver Deus, a não ser que Ele venha até nós, a não ser que Ele se revele. Embora isso esteja estabelecido desde a eternidade, como nós vimos, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, essas promessas elas vão acontecendo desde Gênesis até a encarnação, mas em algum momento da história ela de fato acontece. Eu gostaria de ler com vocês, talvez, um último texto para nós fecharmos esse lance, né? Essa questão do Natal, a essência do Natal, o motivo do Natal, que é Lucas no capítulo 2, a partir do versículo 8.
Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: paz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes foram dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram que os pastores diziam ficaram admirados. Que maravilha! Aqui narra o nascimento de Deus. Você conhece aquela música do Alessandro Vilas-Boas, O Carpinteiro? E em algum momento da música, acredito que no refrão, ele faz uma pergunta, né? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? E esse trecho responde essa pergunta dessa canção. Qual é o som quando Deus desce? Mas qual é o som quando Deus desceu na terra? E o som foi de anjos no céu louvando a Deus. E eles diziam: glória a Deus nos céus, ou glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. O som que nós devemos entoar quando nós temos a consciência de que Deus desceu, Deus nasceu e Ele habitou no meio de nós e Ele vive em nós por meio do Espírito Santo. Este som que nós devemos entoar é o som de glórias a Deus, glórias à majestade do Senhor, seja Ele adorado. Então, para responder a pergunta, depois de todo esse vídeo, nós cristãos devemos comemorar o Natal? Devemos comemorar o nascimento de Jesus? E eu acredito que sim. Nós recebemos esse favor, esse presente, essa dádiva. Algumas pessoas vão tentar problematizar isso. Ah, mas o Natal é pagão. Ah, mas a árvore de Natal vem lá de Nimrod, não sei o quê. Irmão, para com isso, cara. Deixa essas coisas de lado. Comemore o nascimento de Jesus. É um momento onde até mesmo a sociedade que não necessariamente é cristã ou não necessariamente vive uma vida devota ao Senhor, ela para olhar para essa comemoração, ela para olhar para esse acontecimento, o nascimento de Deus, o nascimento do nosso Salvador, o comércio, usando isso para se enriquecer ou não. E de fato há uma indústria por trás dessa data, com certeza, mas isso não tira o mérito de que há um momento no ano onde as pessoas se reúnem em torno de uma data comemorativa. E isso serve como meio didático ou meio memorial, onde as pessoas vão se lembrar do nascimento do Salvador. Isso é o que de fato é o Natal. É o que de fato nós precisamos fazer desse momento, fazer dessa data. Não apenas uma mesa farta, uma mesa onde as pessoas vão até mesmo pecar por causa de gula, né? Comer até não dá mais, até a barriga estourar. Mas nós que temos a consciência de que esse fato, essa encarnação, né? O que é isso de verdade? Nós que temos essa consciência, nós devemos trazer luz a isso e de alguma forma expressar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Deus, nosso Salvador. Dar glórias ao Senhor nas alturas. Desejar paz a todos os homens. Por quê? Porque Deus nos deu um presente. Ele nos deu o seu Filho. Meu irmão, minha irmã, Feliz Natal para você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, o seu emprego. Deus abençoe a sua vida emocional, psicológica, profissional, pessoal, em todos os aspectos. Não somente por causa do Natal, não somente por causa da data que nós comemoramos, mas que de fato Jesus sim, ele nasceu, ele viveu, mas ele foi obediente até a morte. Morte de cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vai voltar um dia para buscar aqueles que olham para ele com fé e são justificados mediante a sua graça e o seu perdão. Não fique se apegando à árvore de Natal. Compre uma árvore de Natal bonita, põe na sua casa aí as luzes, né? Põe aquela estrelinha em cima, né? Comemore, faça do seu jeito, mas não se esqueça do verdadeiro motivo do Natal.
né? Enche a sua casa aí de luz, vai ficar aparecendo ali um sinaleiro, né? A sua casa, um poste ambulante. Mas não se esqueça da essência do Natal, o nascimento de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, em que nós devemos dar honra, glória para todos sempre. Deus abençoe você, Feliz Natal e até o próximo vídeo.